Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, a gente está aqui para falar de corrida, para falar de algo bastante importante, afinal, no último dia 2 de abril é celebrado o Dia da Conscientização do Autismo. E se tem um assunto tão relevante assim, a corrida de rua é uma ferramenta bastante relevante para ampliar o debate. Boa noite, pessoal. A gente foi, quem está assistindo televisão nos últimos dias, né, de jornal, a gente foi relembrado em vários momentos que a gente tem que falar do autismo. Tem um dia que não é um dia de celebração. É um dia para a gente lembrar que todos somos iguais, todos devemos ter direito às mesmas oportunidades. E o tema é tão importante que a gente tem até corrida de rua. E se tem corrida de rua, a gente fala sobre, né? Não é não, Washington? É isso aí, meu velho. No dia 17 de abril vai acontecer a Autismo Run. E momento propício melhor do que falar dessa corrida? Não tem, mas também a gente vai falar de coisa séria. E para falar de coisa séria e também coisas legais também, porque o Rafael é um cara muito legal. Ele voltou depois de 2 semanas aqui, ó. É fantástico. A gente que estava junto nesse último final de semana na Glad Nation Hard Race e ele foi a vedete. O cara conseguiu barrar a quantidade de fotos que Juju e Sandra tirou. Ele conseguiu. Obrigado, Washington. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Ezequiel. Boa noite, corredores. Hoje mais um papo muito especial, um papo que eu amo, que é falar sobre corrida e outra coisa que é estar no meu mundo há 10 anos, que é o autismo. Fantástico, meu velho. E ele também está aqui conosco, o grande Ezequiel Santos, da Associação de Corredores de Pernambuco, da ACOP. Rapaz, como é bom ver o Ezequiel novamente na ativa, cara. Depois de 2 anos dessa pandemia aí atrapalhando nossos planos, causando muito transtorno e parando o nosso calendário, um dos caras que é mais relevante aqui dentro da região metropolitana, dentro de Pernambuco, retorna aí para completar um circuito que falou bastante, velho. Foi muito relevante no ano de 2019, parou em 2020 e está retornando quase 2 anos depois, o circuito Autismo com Amor Run. Seja muito bem-vindo, Ezequiel. Muito obrigado pelo convite, Lidiane, Rafael. É uma honra em poder participar e falar desse tema que é muito importante, né, dentro do nosso estado aí. E, infelizmente, a gente não pôde jogar a data para o dia 12, né, que é o dia do autismo, e tivemos que jogar para o dia 17. E a gente está aí com tudo pronto. Os kits aqui pronto, ó, aqui do meu lado, a camisa, tudo prontinho. Né, vamos já divulgar a data para entregar os kits. Provavelmente vai ser num sábado, antes do evento. E a gente vai contar com a presença de todos vocês. Fantástico, meu velho. É isso aí. E as inscrições ainda estão rolando, viu, pessoal? Apesar de ser um circuito que está acontecendo aí desde 2019, as inscrições ainda estão rolando lá no ticketagora.com.br. E a gente vai falar isso daqui a pouco, viu? Prova de 5 km na Orla de Olinda e vai ser legal. E, Lidiane, a gente falar de autismo, tem que falar inicialmente do que é o autismo, né? A gente lembra que semanas atrás teve um caso muito deprimente que aconteceu no Recife, de uma senhora bem instruída, por sinal, afinal, estava passeando no shopping, estava lá fazendo as suas gracinhas e acabou confundindo certas coisas e foi altamente assim, chocante a forma como ela utilizou o tema autismo e da forma como ela tratou o autismo. O ser humano esperto que resolveu para fingir para não usar máscara dentro de um shopping center, que é regra diante da pandemia, resolveu dizer que era um autista. E isso é uma coisa que fere muito, não só o convívio social, não só os autistas, como a qualquer outra pessoa que tenha bom senso de quando você usar um transtorno, que o autismo é um distúrbio de neurodesenvolvimento.
que ele é caracterizado por manifestações comportamentais atípicas. São pessoas que têm um comportamento diferente. Antes, a palavra é diferente e não errado. São pessoas que, no geral, a gente fala muito de criança, porque quando se começa a desenvolver, quando você consegue perceber quando criança que a criança é autista. Mas, na verdade, pode dizer que ela não é uma deficiente, ela só é diferente. Mas aí, Rafael, eu quero que você fale sobre o autismo. Rafael, para quem nosso querido amante da Gladination, ele está aqui hoje não só também como corredor, mas como pai de uma criança autista, que estará lá na Autismo Running participando, que esteve no último fim de semana, no dia do autismo, em uma caminhada em Boa Viagem, e que lida com a situação todos os dias. Então, defina para a gente, Rafael. Eu vou dar uma definição. Eu costumo dizer que todo mundo tem um traço de autista. Mas, assim, é uma coisa mágica. Eu convivo com o João, eu digo que o nome dele é João Bernardo. Então, assim, se eu falar João, automaticamente já é ele. Então, assim, eu com ele, eu mudei meu mundo. Meu mundo se abriu. Eu vivi num mundo, hoje é o outro mundo. Eu sou uma pessoa muito melhor, ele me faz ser melhor. Você começa a pensar em situações que você faz, cara, por que eu tô fazendo isso? Não só com ele, mas assim, no dia a dia, com situações, com pessoas diferentes, que até no seu trabalho, você começa a pensar, você faz, pô, se essa pessoa não tá fazendo isso, eu tenho que imaginar por que ela não tá fazendo isso. Então, o João tem umas certas dificuldades. Ó, eu vou abrir meu coração. Teve cerca de uns 4 meses atrás, João tem 9 anos. Ele leu a primeira frase dele na vida, completa. Eu chorei. Porque para mim foi muito emocionante. Porque eu sofri, assim, eu e a mãe dele, a gente se separou, mas a gente tem uma relação muito boa, a gente é bom amigos. Mas a gente sofreu com escolas, com preconceitos dentro de escolas, dificultando. Teve escolas que negaram, entre aspas, a matrícula dele. Mas eu digo que as pessoas que convivem com autistas mudam o mundo. A gente muda o mundo. Eles conseguem mudar o mundo de uma forma que... eu não sei nem como dizer. Eu não me lembro, sinceramente, como era o meu mundo antes de eu descobrir o autismo de João. Eu já convivi com autistas. Tem um filho de um amigo meu que é autista. Ele deve ter uns 16 anos hoje em dia. Já convivia com ele. Já tinha uma boa relação. Depois que eu descobri teve o diagnóstico de João, mudou. É assim, é óbvio que quando você descobre, você tem o luto, tem aquela coisa que você vai, caramba, como vai ser meu mundo? Como é que vai ser o mundo dele? Mas depois você começa a encaixar, a montar o quebra-cabeça e ver que tudo é perfeito. Assim, não é perfeito. Nada no mundo é perfeito. Mas se torna as coisas mais perfeitas. Eu tenho João, para algumas coisas, ele tem certas dificuldades, mas para as outras é incrível em pintura. Depois eu mando, Washington, aqui para ti, os quadros que ele está fazendo nas terapias. Eu não acreditei. Quando eu vi, eu fiz, tá. Eu perguntei a ela, fiz ali, ele fez o quê? Foi esboço? Ele fez, não. Ele simplesmente, eu pedi para ele fazer o rosto, ele fazia o rosto, pintava e fez. Ele simplesmente diz tudo, exatamente. É uma arte. O lance é o seguinte, para entender o porquê da magia da corrida de rua sobre o autismo, porque o autismo não é uma doença. Acredito que muitas pessoas saibam, algumas não. O autismo é uma síndrome que se desenvolve, assim como a síndrome de Down, ele acredita-se que seja genético. Então, ninguém contrai o autismo, você nasce com. E hoje, com o desenvolvimento dos exames pré-natal, alguns já sabem antes, outros só sabem comportamental, porque a melhor forma do autismo se expressar é pelo comportamento. Ele mostra algumas mudanças na forma de aprendizado, de absorção, desenvolvimento de absorção de conhecimento, no caso, desenvolvimento da fala. E para uma criança autista, desenvolver na corrida é complicado, porque
Rafael pode falar mais sobre isso, porque envolve a coordenação motora, o aprendizado disso, e a dificuldade está na parte do aprendizado. Então, ter uma corrida sobre autismo é estimular uma coisa que ajuda a criança a desenvolver em várias áreas. A corrida faz bem para uma pessoa que não tem autismo e para quem tem muito mais. E ter um espaço, assim, um lugar, um evento esportivo com o tema é muito interessante, ao meu ver, claro, né? Bacana demais. E a gente quer saber até de onde surgiu isso, né, Ezequiel? Como é que é uma responsabilidade e tanto você envolver corrida de rua com um assunto, um debate tão importante, tão relevante, que até então não havia acontecido na região metropolitana do Recife. De onde surgiu tudo isso, cara? Vê só, Austin, eu costumo dizer que isso veio do coração, né? Esse foi um desejo que brotou, né? Eu faço parte de uma igreja batista onde tem alguns autistas e devido a estar ali todo domingo, toda semana acompanhando, eu via a necessidade de criar esse evento para que ele tivesse uma visibilidade melhor e maior dentro de Olinda. E aí surgiu eu comecei a criar a medalha, né? Eu sou designer também, comecei a pensar no que fazer, né? Desenvolver o projeto tudo, e em 2019 a gente lançou o Circuito Autismo Run com Amor. Bacana. A primeira eu lembro que aconteceu em Olinda, depois passou em Boa Viagem, e com uma COP Adoro Olinda, a prova acabou continuando sendo realizada em Olinda. E como é que foi a aceitação do pessoal? Rafael, tem toda a verdade. A primeira prova a gente fez no dia do autismo, dia 2. Então, a primeira prova bombou, né? E depois a gente sentiu que teve uma mudança em relação aos participantes, porque a gente percebeu que saiu do mês, né, do autismo. Mesmo fazendo as outras etapas, a gente percebeu que a importância mesmo é mais no dia do autismo, no mês de abril, né? Então, a gente sofreu um pouco com essa queda de participação, mas o intuito era fazer mesmo, porque todas as corridas que a COP se propõe a fazer, ela tem um cunho social por trás, todas as corridas. Se você quer ver acompanhando aí, geralmente a gente faz agregado com 1 quilo de alimento, com a doação de uma coisa de outra. Então, todas as corridas da gente foi com essa intenção, e o autismo não poderia ser diferente. Parte das inscrições do circuito do autismo a gente vai doar para uma instituição que fica em Rio Doce, assim que encerrar agora essa última etapa. A gente pensou em fazer isso por etapa, mas ficou muito corrido, né? E a gente teve algumas mudanças, mas aí, assim que encerrar a última etapa, a gente vai preparar a doação para formalizar e levar até a instituição, que é de nome AME, que é a Associação de Mães Especiais, em Rio Doce. E todos os eventos da gente têm esse cunho social, né? Para não só fazer o evento, mas também para ajudar alguns grupos, algumas pessoas. Bacana. Riva aqui lembrou, nosso querido Iverino Mesquita, estamos junto da pista, ele lembra aqui que o Ezequiel é um grande pioneiro em ideias brilhantes em medalhas temáticas. Se a gente for observar mesmo, as grandes medalhas aqui do estado começou por Ezequiel, viu? A medalha do Circuito Acop, que eu lembro que tinha a Arena Pernambuco, teve medalha com formato de tênis, teve medalha com a primeira mandala de Pernambuco, com 3 etapas, foi a Copa que realizou. Depois apareceu, hoje, por exemplo, o DMTT, vai ter uma medalha alusiva aí a Pernambuco, com 4 etapas. A COP é pioneira nesse quesito. Fantástico. E, Rafael, como é que você descobriu um circuito e como é que você recebeu um circuito voltado para a conscientização do autismo no teu estado em Pernambuco? Eu não lembro exatamente aonde chegou o flyer da corrida. E foi no grupo de Super Pais, que é um grupo no WhatsApp que a gente tem de todos os pais de Recife, mais ou menos, que é onde a gente troca coisas sobre o autismo no dia a dia. Então, assim, chegou para mim, ou não lembro se chegou no Instagram, em alguma rede social, a propaganda da corrida. Na hora que eu fiz, vou correr o circuito inteiro. Aí eu me inscrevi, não escrevi João na época, porque na época ele não
gostava muito de esportes, de praticar esporte, mas ele fazia atividade física, mas não era, eu vou dizer assim, apaixonado. E ele foi comigo. Quando ele foi comigo, enquanto minha mãe foi comigo, então assim, eu fiquei do lado de fora, então assim, tava um som da música, tava um som mais reduzido, que não sei se algumas pessoas sabem, mas alguns autistas têm uma acessibilidade auditiva muito grande, então assim, o barulho é muito alto, incomoda eles. Então assim, quando o pessoal começou a se aquecer e o professor lá o profissional de educação física começou a aquecer os atletas, ele fez igual. Então, eu até mandei o vídeo para ti. Mas aquilo ali me mexeu comigo, que eu fiz, cara, eu não acredito que eu tô vendo isso de João, não. Aí eu fiz o circuito, voltando, ele me acompanhou até a chegada. Para mim foi mágico. Aí eu fiz, pronto, segunda etapa, eu já sei que ele gosta de corrida. Segunda etapa, inscrição para ele. Ele correu. Eu só fui para telespectador, eu só acompanhei ele. Terceira etapa, mesma coisa. E a quarta etapa agora, para mim, vai ser mágico. Porque eu vou correr, a minha namorada vai correr, ele vai correr, então assim, todo mundo da família vai correr. Então assim, a gente vai fechar a mandala com todo mundo junto. Então, e a mãe dele vai estar lá acompanhando também. Então assim, imagina todo mundo, os 4 que somos apaixonados por ele, acompanhando esse momento mágico, que é uma coisa... Pra gente é muito bom. E assim, hoje em dia ele adora esporte. Ele tem um profissional de educação física que dá 2 aulas por semana para ele de esporte. Seja pular corda, que trabalha toda essa parte motora dele, que ele tem uma certa dificuldade. Bacana. E bacana disso é porque existiu essa sensibilidade, né, cara? Uma das preocupações que a gente teve no início, quando foi divulgado, era como seria conduzida esse circuito, né? Porque você falou aí da sensibilidade auditiva, mas também existe aquela preocupação de não atrasar um evento, ou qual vai ser o horário, porque qualquer mudança na forma como é conduzido o cotidiano da criança autista é meio que embanando a cabeça da criança lá, total. Ela fica mal-humorada. Teve essa preocupação, Ezequiel? Como é que você fez esse projeto? Poxa, quando eu comecei a idealizar esse projeto, então eu, como um cristão que sou, todo projeto eu costumo apresentar ele a Deus e pedir sabedoria do alto, para que Deus tome a frente e deixe as coisas acontecer, né, na medida do possível, não perfeito, mas assim, todos os eventos que a gente faz com amor, né, poucos patrocínios, como você sabe. E quando eu desenvolvi o projeto, eu lancei o projeto para depois ir pesquisar qual era a associação que a gente ia abençoar. Então o projeto foi para a rua primeiro, e depois eu fui lá conhecer a associação, conheci a presidente e tudo, e a gente conversou, eu expliquei tudo, ela comprou a ideia, né, trouxe todas as mães dos autistas, foi um dia muito espetacular, foi o dia do evento, e graças a Deus deu tudo certo, né? A gente com essa preocupação, já sabendo que as sensibilidades que os autistas têm, a gente tomou alguns cuidados, né? Orientou a quem estava na organização e graças a Deus vem dando certo. A gente está aí prontinho para terminar a quarta etapa, é um pouco reduzido porque é um feriado de Páscoa. Então, isso também afetou a gente um pouco. Para você ter uma ideia, na primeira etapa, a gente teve quase 40 crianças autistas correndo. Essa etapa, eu estou precisando de crianças autistas. Não tenho nem 10. E eu estou aqui na minha frente com 30 kits para crianças autistas, né, para estimular também as crianças participarem. E a gente está sentindo um pouquinho assim por causa do feriado, mas a gente está divulgando, buscando, mandando WhatsApp, convidando, para ver se a gente pelo menos completa essa quantidade de kits que foi preparado para os autistas, para as crianças. Bacana. Lidiane, tem algumas considerações aí, Lidiane, enquanto eu vou subindo aqui o vídeo do nosso querido Rafael? O vídeo do filho dele correndo. Foi uma coisa que me surpreendeu, porque nos meus longos anos de fotojornalismo, eu estava até conversando com o Rafael antes da live. A orientação que eu recebo sempre que eu vou para uma palestra
para alguma coisa que envolva crianças autistas é não se aproximar. Elas não gostam muito de pessoas estranhas e tal. E, de repente, a criança está lá correndo lindamente. Tem que ser filho de Rafael para fazer uma coisa dessa. Né? É para honrar a família. Diga se não é, Rafael. Pois é. E, assim, me lembrasse agora um fato. A primeira corrida de João, vocês vão dizer que é mentira minha, foi uma corrida de obstáculo. A primeira corrida dele... É teu filho. É teu filho. Não, primeiro pelo rosto. Quem vê a foto, quando mostrar a fotinho dele, você vai ver que não tem como dizer que não é dele. Ele não pode negar a paternidade. E que é muito parecido. E segundo, porque é raro, porque as crianças autistas elas são mais sensíveis. Agora, quando eu falo o nome sensível, é sensível a tudo. A carinho, a paixão. Quando elas gostam de uma pessoa, elas gostam genuinamente. Já era. Acabou, você vai lhe abraçar. Eu já tive tanto criança que de repente olhou para mim e correu para o abraço. Eu não conseguia tirar uma foto. Eu fui para uma instituição uma vez que eu passei uma tarde, eu não consegui fazer um trabalho. Porque o menino abraçou e queria ficar no meu braço. Como eu já tive algumas que eu fui tentar chegar perto e não rolou. A química não bateu, a gente não se deu. E você tem uma criança que entra na corrida de rua e faz, aqui é minha praia. Tem que ser filha de Rafael mesmo, porque isso é uma coisa que vai se desenvolvendo aos poucos. Quem quiser um dia, assim, eu não gosto muito de citar referência a série de TV e filme, mas uma das séries que está em evidência, que fala um pouco do universo autista, é The Good Doctor, que ela é uma das séries mais famosas do mundo, principalmente porque o médico principal, o personagem principal, ele é médico e ele é autista. E ele fala muito do universo e como é conviver com... Porque a gente fala muito de criança autista, mas o adulto autista tem todo um universo também envolvido nele, de como ele vai se entregar numa relação, como ele vai praticar esporte. É uma série que vale a pena conhecer também. E agora eu quero que vocês conheçam o Filho de... Esse é um filme muito legal também. Deixa eu falar dele. Ele está no Netflix, Marathon, que é uma criança autista, que, por sinal, o começo do filme é bem triste, porque já começa com o pai abandonando porque ele é autista. E aí ele, de repente, viu a corrida e fez, quero correr. E a mãe achou e jogou ele para ele fazer uma maratona. Dentro do universo da cabeça dele, você acompanha a jornada dele para completar os 42 quilômetros sozinho. Sem ajuda, sem ninguém, pelos treinos. A forma como os treinos têm que ser feitos, que é com muita sensibilidade, muito carinho. É um filme muito bacana. Se eu não me engano, ele é coreano ou japonês. Ele não é em inglês. Bacana. Vou colocar aqui os vídeos. Antes eu vou colocar aqui o slide aqui que eu coloquei, que eu fiz aqui bonitinho, para facilitar a minha vida, do nosso querido artista, o João. Pois é, tô passada. Já pedi um. Já quero da árvore. Olha, ele faz isso, essas coisas. Pelo que eu tô vendo, isso é a silhueta de uma pessoa, né? Isso é a silhueta de uma pessoa. Foi nas terapias que ele fez. Ele foi e fez. As coisas que ele faz hoje em dia. E assim, a forma que ele fez comigo, quando passar o vídeo da segunda dele correndo, chegando na corrida, eu vou contar a história que teve. Eu morri de rir, eu não soube o que responder para ele, eu fiquei sem resposta. Se você entender 5% de artes plásticas, você entende o quanto é difícil ter esse jogo de luz e sombra. O Ezequiel, que é designer, ele pode até falar disso, né, Ezequiel? Você que é designer também. É difícil você ter essa noção de composição. E você vê que ele vê... É muito difícil compor aí esse cenário, né, com esse efeito degradê. A gente usa muito no Corel tudo. Isso foi na terapia. O efeito de sombra, tudo é muito difícil. Deixa eu colocar aqui o vídeo do nosso querido João Corredor, rapaz. Depois eu quero o vídeo de João, viu? Que eu não tenho, não. Quero botar na minha galeria aqui. É muito importante. Eu mando, Ezequiel. Pode deixar que eu mando. Manda mesmo. Eu fiquei passada com ele dançando melhor do que eu. Isso aí, ele foi no aquecimento. Eu não falei nada pra ele. Ele viu o pessoal, ele copiou o pessoal. Eu fiz, tá. Então bora filho. Você não acredita que eu fiz. Que ele ficou. Como foi pra tu, Rafael, descobrir que de repente ele gosta de esporte? Porque ele podia ter ido para arte, podia ter ido para um instrumento musical, podia ter ido para qualquer canto. Mas ele escolheu o teu esporte. Teu não, né? Porque tu tem uns 50 esportes na tua lista, né?
Ele é, inclusive... O Rafael veio aqui para falar sobre a de domingo, a Gladination, corrida de obstáculo. Mas, na verdade, esse mamão aí é campeão de mountain bike. Tem não sei quantos troféus aí de mountain bike. Ele tem um currículo gigantesco. Corrida de rua é um plus. Tipo, enjoei de ser campeão de um canto. Vou tentar no outro agora. É um plus. Como é que foi para tu? Li, o seguinte. Eu falar que a paixão dele é música e arte, é exatamente essa. Ele tem aula de música e arte em casa. Acho que é 2 vezes na semana, mais ou menos, eles. O esporte, a gente agrega a vida dele, com a da motora. Mas é muito bom. Ele andando de skate, ele fazendo as coisas. Isso, dá um adendo, isso é uma exposição que está tendo no Esporte Guararapes. Ainda não sei se está. Aí diz até o dia 3. Mas a terapeuta dele foi lá ontem e encontrou. É uma exposição com 20 crianças, se eu não me engano, desde a síndrome de Down ao autismo, várias crianças. Aí, voltando ao assunto. Então, assim, foi muito bom descobrir que um pedacinho de mim, da sementinha esportiva, foi cativado em João. Porque, querendo ou não, quando a gente tem um filho, a gente cria expectativas, espera que ele goste das nossas coisas, ou parte das nossas coisas. Quando eu descobri o autismo o diagnóstico de João, foi um balde de água fria. Não vou dizer que não foi. Foi, mas depois tudo vai se clareando, tudo se ajeitando. E eu via que ele não gostava muito de esporte. Mas eu sempre respeitei. Eu não posso ir contra isso, forçar ele a nada. Mas aos poucos, por ele foi descobrindo as coisas dele. Então, assim, é bom demais isso nele. Eu saber que ele gosta lá de correr comigo. Tanto que algumas coisas ele só faz comigo. Você pode botar meu irmão, meu pai, ninguém vai fazer. Ele só vai fazer. Não, é papai. É papai que vai andar de skate comigo. Não, gosto da molecada de jogar um menino de skate, cair, derrubar. Andar pai de bicicleta. Assim. Pai é assim. O legal de você ter uma corrida com esse tema é que você não precisa lembrar só do autismo no dia 2, mas se a gente conseguir colocar isso para ver uma medalhinha sempre e lembrar, quando a gente consegue associar os eventos esportivos a causas que a gente precisa lembrar socialmente sempre, eu acho isso muito importante. A gente teve uma corrida que é Corrida Viver, é a razão, correr é razão de viver, foi alguma coisa assim, que foi sobre o suicídio. Eu só não me lembro exatamente o nome dela, porque ela é completa. Tem a Corrida Viver, é uma jornada dos bombeiros, que é sobre o suicídio. Tem a corrida Correr aumenta a razão de viver. É o nome dessa corrida. Não sei bem quem é o organizador, só fui chamada 2 dias antes para participar dela, para cobrir, mas ela era com a camisa amarela sobre o suicídio. E que bom que a gente conseguiu colocar no calendário, espero que seja anual, uma corrida sobre o autismo, que é um tema que costumeiramente a gente associa esses temas à caminhada de conscientização com cartaz. E eu acho que podia fugir um pouco do foco, ser alguma coisa divertida, chamar os corredores para olhar para a camisa e lembrar do tema, né? Eu acho que, assim, que é um tema que eu vejo que muitas vezes só se fala no mês de abril. E não é algo que a gente convive o ano inteiro. Eu não estou falando de mim, estou falando a sociedade. Eu tenho certeza que um ou outro conhece algum autista, alguém que tem alguém autista. E às vezes, em certas situações, pessoas adultas autistas e não sabem o diagnóstico. Então, o que vou falar assim, essa forma, a gente gostaria que fosse mais decorrente a conversa, o tema, para ajudar mais pessoas. Às vezes as pessoas têm, vou usar assim, uma certa dificuldade em algumas coisas e não sabem por quê. Às vezes pode ser um autismo não diagnosticado tardio, sabe? E assim, que passou o tema, que eu ia comentar, quando o João concluiu a prova, ele chegou para mim e fez: pronto, papai, acabou, vamos para casa. Eu ganhei. Eu não soube falar, eu não soube dar a resposta. Para ele, foi exatamente essa prova aí, ó. Foi lá a segunda etapa. Ele correu a segunda prova. Apesar de que isso não muda, não, porque eu já vi várias crianças, por exemplo, na Cicorre, dizendo: eu ganhei, não foi?
E você, do teu filho para as outras crianças, quando é criança é mais difícil, uma criança infantil, de você dizer, então, não ganhou. A gente deixa pensando que ganhou, né? Toda criança é bem assim, né? Não, mas para mim ele ganhou, porque ele superou aí. Ele correu a prova, ele correu certinho, ele superou com você colocando um número na barriguinha dele, o som, o ambiente novo. Foi a primeira corrida assim de rua dele. Então, assim, ele ganhou, mas assim, a forma que ele pensou que acabou a prova, ele não tem que ir para casa, é a mais pura verdade. Então, assim, ele acabou a prova, vamos para casa. Vou fazer o quê? Vou para casa. Aí ele foi, pisou no portal e acabou a prova. Aí, ó, foi nesse momento que ele falou para mim. Eu não soube o que falar para ele. Então, assim, é incrível como foi falado para ele. Então, assim, Ezequiel fazer essa corrida com esse tema é maravilhoso. É maravilhoso. Assim, a gente planta a sementinha, às vezes, em pessoas que não têm o contato diário, vou dizer assim, e se faz uma pessoa melhor. Porque a pessoa vai ver assim, caramba, vou dizer assim, João é incrível, João é uma pessoa amorosa. Vou tentar copiar ele um pouco em certas circunstâncias. Quando você vê, você tá amando todo mundo, você tá sendo uma pessoa muito mais leve. É verdade, velho. Você é um cara muito gente boa. Eu adoro você. Eu nunca vi o Rafael. O autor é João, né? O autor desse amor todo é João, né? O culpado. A gente tem que falar com o João. O que ele falou a necessidade de falar sobre o ano todo é porque, além dos graus diferentes de autismo, há necessidades especiais no aprendizado. Você tem que ter um pouco mais de atenção. E isso envolve instituições diferentes, professores diferentes, às vezes professores privados. Você não consegue encher uma sala de 10 crianças autistas e elas aprenderem do mesmo jeito. Então, às vezes, você vai precisar de um reforço. Não dá para seguir no ensino regular, porque aí a criança iria... Por exemplo, você matricula uma criança no ensino de base, ela vai passar todos os anos, porque os professores não vão ter condições de lidar com a situação, não são preparados para isso. E as instituições, elas são preparadas. A gente tem boas instituições gratuitas aqui no Recife, mas a maioria não é. Então, a ideia de Ezequiel de chamar para o tema também tem que mostrar a necessidade que os pais de crianças autistas nem sempre têm condições de cuidar delas. Então, precisa-se de dinheiro, as instituições precisam de ajuda e o ano todo, não só no mês de abril, infelizmente. Vamos falar agora um pouquinho da prova, né, Ezequiel? A prova vai acontecer agora, no próximo dia 17 de abril. As inscrições de Olinda. Na Orla de Olinda. A partir das 7 da manhã, com a blusa, com a camisa que eu acredito que é aquela que ele está vestindo, né? Eu vou mostrar agora aí. Eu posso falar? São 2 camisas que Ezequiel fez. Eu já tô ciente. Eu já tô ciente. É uma maravilhosa, linda, mesmo azul. Azul é bacana. Eu adoro camisa azul. Não vou mentir, mas... O azul, Washington, além de ser a cor do teu site, Babão, é a cor escolhida como oficial do autismo, para representar o autismo. Um adendo, Lilian. O azul é porque o maior número de casos de autismo é em meninos. Então, foi usado o azul. Isso. Olha que lindo. 4 etapas, 4 medalhas e forma uma mandala, né? Não é verdade, Ezequiel? A prova. É verdade. No final, ela forma um coração lindo. Mostra aí, Rafael. Rafael tem as medalhas aí. Lá vai, Rafael, com 50 medalhas para mostrar. É mais ou menos... É porque eu tô sem apoio. Mas aqui, ó. E o quebra-cabeça... O quebra-cabeça também tem uma alusão aí, bem explicativa, né, Rafael? Também exatamente. É um dos símbolos do autismo. Exatamente. O quebra-cabeça em referência às dificuldades que se passam. É mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente o termo que se usa, mas é mais como se fossem as dificuldades que se passam na construção do desenvolvimento. Então, assim, tu estava falando sobre escola, Lidiane. Então, assim, eu não vou citar o nome da escola, mas há uns anos atrás, por lei, a escola é obrigada a
por um terapeuta para ajudar a criança. Na época, a escola se negou. Aí ele fez, não, a gente vai custear, a gente não vai permitir que ninguém entre além do professor na sala. No mês de agosto, eu tive que tirar João Bernardo da escola. Ele passou o resto do ano letivo sem escola, porque a escola simplesmente não queria ajudar no desenvolvimento de João. Hoje em dia, João é matriculado numa escola regular, numa sala regular, com atendimento, com um AT, que é um atendimento terapêutico, que ajuda ele nas tarefas da escola. E ele vai super bem. Então, a gente tem um acompanhamento dele diário, que elas passam todas as informações. Então, assim, ele tem as dificuldades de aprendizagem? Tem. Mas ele passa tranquilamente. A gente passa de uma forma diferente para ele. Ele aprende o conteúdo e está ótimo. Importante, é feito, a gente diz, ele entender o conteúdo. Entender o conteúdo, ótimo. É isso aí, João. Vamos para frente. Tem suas limitações, suas dificuldades, mas todo mundo tem. Todo mundo na escola passa uma dificuldade, alguma coisa. A falta de preparo de profissionais e a cegueira das escolas é um dos maiores problemas para autistas e para outras síndromes de crianças que se desenvolvem, que têm uma dificuldade no desenvolvimento infantil. Por isso que, eventualmente, eu não precisa ser só Ezequiel, como corredor. Eu acho muito interessante quando tem algumas pessoas que eu conheço, eu também faço isso, escolher uma instituição e ajudar isso ao longo do ano, porque ela não precisa só de um mês, ela tem todo um ano, e a gente tem que sempre lembrar que Rafael, graças a Deus, pode ajudar o filho dele, mas tem muitos pais que não podem. Tem. E precisa de ajuda. O ensino de base é a parte onde vai desenvolver para João ser talentoso, né, Rafael? É ali que a gente descobre ou se ele vai viver um grande período difícil sem aprendizado. Quando você tem um estímulo, é que a criança consegue. Rafael me contou que o filho dele está tendo aula esportiva. E aí que ele está tendo aula de esporte, né, com um professor específico. Que a gente até pensou em trazer ele para cá. E foi aí que ele desenvolveu a corrida e tal. E começou a gostar de esportes. Ele está estimulando, né, Rafael? Vendo o que ele quer. Eu tô fazendo o passo a passo, degradinho, jogando um grãozinho de alho. Quando o João... Me lembrei agora de um fato. Quando ele fez a primeira aula experimental, ele fez uma aula de pular corda. Ele pulando corda. Hoje em dia, ele pulando corda, ele pula super bem. Então, assim, o desenvolvimento de João pulando corda foi maravilhoso. Assim, o simples pular corda. Aí, no começo, eu pulava a corda com ele, ia para ele com a aula, segurava, bora, João, bora pulando. 1, 2, 3, 4. Então, até na aula de esportes, tem uma parte, tem uma instrução, seja qual, de contar, seja 1 a 10, de 10 a 9, às vezes usa palavras, leitura. Então, sempre a terapia, seja ela esportiva ou pedagoga, sempre puxa para um lado e para o outro, porque tem dificuldades. Então, eu sei situações que tem, e uma coisa que eu fiquei sabendo, de convívio, é que as prefeituras de Recife têm um acompanhamento especial para crianças. Então, colocam um atendimento para usar aquele aluno numa turma mais calma, numa unidade próxima à casa dele, mais calma, que não tem tanto barulho. Normalmente é na tarde, onde o quantitativo de alunos na sala é menor, já para ajudar. Bacana demais. Ezequiel, é hora de vender o peixe, meu amigo. Como é que eu faço a inscrição aqui nesse circuito para fechar com chave de ouro? Já está logado. Já está logado no nome Washington. Já está pronto para fazer, com foto e tudo. Já pode pagar. Aqui. Vamos inscrever. Ô, Washington, eu também tenho a inscrição do kit econômico, viu? Que é R$35, feito via Pix. Bacana. Eu fiz um cartazinho aí, tá rodando pela rede social. Para a gente tentar atingir todo o público, né? O pessoal que quer o kit completo e o pessoal que às vezes quer correr com a camisa da sua equipe e quer o kit econômico. A gente tem vaga por 2 kits ainda. Estamos aí a correria. Então, eu acho assim que ele está mostrando aqui, eu acho que vale a pena todo mundo ir correr, participar dessa prova.
até para a gente ser como eu vou dizer essa palavra, mas assim, não me entendam mal, pessoas. Ser um ser humano melhor. Vocês olharem e verem. Lidiane, que foi para a passeata sábado, eu acho que tu saísse lá com a energia revigorada. Correto, Lidiane? Sempre que eu sempre gosto de cobrir esse tipo de pauta. Eu disse a você, eu não me aproximei, porque foi a regra dada pelo pessoal. Eu disse, normalmente, crianças com autismo não têm uma boa relação com a câmera fotográfica. Então, fique o mais longe possível para não atrapalhar, porque basta um chorar. Mas isso aí é em toda criança do mundo. Qualquer evento com criança, qualquer festa infantil, basta uma criança chorar que vem toda uma rede em cadeia de choro. Aí você não tenta o máximo possível. Sendo autista, não, crianças não têm uma boa relação com câmera. Ou elas amam ou elas odeiam. Mas é sempre interessante você ver a forma como elas desenvolvem. Eu tive minhas... Eu acho muito interessante uma relação assim de pai e filho. Por isso que eu insisti em trazer Rafael, porque eu tive minhas dificuldades de aprendizado na família, e eu tive muito apoio dos meus pais. E sem eles, na escola, eu não teria desenvolvido como eu desenvolvi. Porque eu não preciso fazer, Washington, eu tenho dislexia, mas num grau baixo. Então, para ler, era mais difícil quando eu era pequena. Mas eu tive que ter uma pessoa do lado que dizia, vamos lá, vamos ler tudo de novo. E quem fazia isso era meu pai. Então, quando o Rafael me contou dessa relação que ele tem com... E você não deixa de ser disléxico, você é a vida toda, você é mais lento. Eu sou tão lenta que eu tive quase 50 aulas para aprender a dirigir, porque era meio difícil para mim, e nem nego. Hoje, depois de muito tempo, é que ficou fácil. Mas tinha uma pessoa lá, do mesmo jeito que tinha meu marido dizendo, vamos lá, devagar, vamos aprender, vamos com tudo. Tem que ter alguém. Se você não tiver alguém que der apoio para você desenvolver, você não vai fazer. Se Rafael não tivesse acreditado no filho dele, ele não estaria pintando. Melhor do que eu, que tive aulas de pintura. Então, tive aulas de pintura, estudei história da arte e não faço uma pintura dessa com uma árvore dessa. Então, tem que ter alguém, mas para ter alguém tem que ter ajuda. E aí, por isso a importância, teve uma passeata sábado, teve uma pedalada para mostrar a causa que saiu na imprensa, vão ter outras durante o mês. Quem puder participar, conhecer... Só junto, para fazer número, para fazer a causa. É assim que a gente lembra dos temas. Bacana. Lembrando que as inscrições estão sendo realizadas aqui no site Ticket Esportes, aquele antigo ticketagora.com.br. E para quem quiser participar, como o nosso querido Ezequiel falou, pode ser realizadas inscrições no kit econômico, aquele kit que você participa e recebe o número de peito e a medalha por valor de R$35. Olha, tá muito barato realmente, porque se a gente comparar com outras corridas que estão acontecendo aqui no Recife, é uma oportunidade única de você participar de uma prova que é oficial dentro do calendário da Federação Pernambucana de Atletismo e uma prova com causa social por apenas R$35. Prova nova, preço antigo, cara. Aqui as coisas dobraram de preço. É ou não é, Ezequiel? É verdade. A ideia é que todo mundo se envolva, porque quanto mais gente se envolvendo, mais pessoas a gente vai poder abençoar, né? A gente manteve esse preço aí, e esse preço pelo WhatsApp, né, que é o kit econômico, eu vou fazer até na entrega do kit. Eu vou ter kit para fazer até no dia da entrega do kit, que vai ser no sábado. A gente está definindo o local, a gente vai anunciar em breve. E a gente vai fazer. Já o kit com camisa não, é pelo site, né, pelo Ticket Agora. Ele vai até o dia 15, se eu não me engano. 15. Então vamos lá, site galera. Aqui está escrito dia 15. Dia 15, né? Pronto. Dia 15 encerra pelo site e só pelo WhatsApp. Bacana. E tem outras provas por vir aí, né, Ezequiel? Tem a Independence Run, tem a nossa querida meia maratona que vai rolar aí ainda. O pessoal tá tudo ansioso aqui. Meia maratona tá dia 17 de julho, né? E a Independência dia 7 de setembro. Para você ter uma ideia, eu já tenho na Independência, eu fiz o primeiro lote com 100 kits, eu já tenho uns 70% vendido. Só por causa da medalha. Então, a gente tem algumas metas aí e vai ter uma festa
essa corrida que faz parte da abertura de verão de Olinda, né? A 19ª edição, e vai ser bem bacana. Falando sobre o autismo, Watson, vocês sabem como é que é a cabeça de um design? Já se perguntaram isso, vocês? Deve borbulhar ideias, cara, porque para criar coisas fantásticas... Minha cabeça fica assim, né? Uma engrenagem. Às vezes a ideia surge de madrugada, eu levanto, vou pro computador, ligo o Corel, e para você ter uma ideia, eu já estou terminando a medalha do autismo do ano que vem. Já estou criando a medalha. Então... Já estou criando a medalha, vai ser no dia 2, né? 2 de abril, viu, Rafael? E eu quero dizer que para o ano, eu só vou fazer uma prova do autismo. Eu não vou fazer mais o circuito. Certo. Vai ser uma prova. Por que isso? Eu quero fazer uma prova, mas uma prova que ela seja uma prova maior, né, que tenha mais visibilidade. Então, eu vou concentrar minhas forças para fazer só uma prova só e no dia. Por que isso? Porque quando você faz um circuito longo, né, a questão de patrocínio pesa muito, né? Então, no primeiro evento é um gás, depois o gás vai diminuindo. Até por causa dos custos, né? Então, para você segurar um circuito desse, né, tem que ter muito patrocínio, e aqui em Recife, vocês sabem que a gente sofre muito com essa questão, né? Então, aí, eu decidindo aqui com a diretoria da COP, a gente vai fazer uma única prova, né? A data já está reservada, porque é uma data que é no dia mesmo, né, do autismo. Então, assim, a gente vai poder trazer vários parceiros, né, que já faz as ações nesse dia para dentro do evento. Então, a ideia é fazer uma coisa bem grande para o ano. Única, mas bem grande. O percurso desse ano é todo na orla, não é isso, Ezequiel? Todo na orla. 2,5 e 2 voltando. Já corresse na orla de Olinda, Washington? Eu acho que não. Já corri a última edição da meia maratona do Ezequiel. Eu participei, tem vídeo no canal. Verdade. Lembrei. Prova em Olinda é o que mais tenho. A última edição da Independence Run, eu fui homenageado pelo Ezequiel, ganhei um troféu, inclusive está aqui guardado aqui na minha frente. Eu tenho uma foto até hoje. Eu também. Assim, é sempre bom a gente receber um troféuzinho, né? Mesmo que seja de homenagem, né, Lidiane? Se fosse correndo, era melhor, né? Foi correndo. Correndo, quem ganhou nesse dia foi a Sandra. A Sandra ganhou. Foi a primeira colocada lá na Independence Run. Olha, se todos os organizadores soubessem, tem muita gente aqui dentro do estado, eu digo isso com propriedade, né, pelo tempo que participo de corrida, né, então, e organizo corrida. Para muita gente que não sabe, eu já participei da organização da AMO Recife, né, Duque de Caxias, Guararapes. Então, para mim que tenho essa experiência na corrida de rua, se os organizadores bem soubessem, eles estariam homenageando pessoas como vocês, né? Que vestem a camisa aí para divulgar o atletismo de Pernambuco, as corridas. E para mim é sempre um prazer, sempre que posso, estar homenageando pessoas, assim como o Osho, né? Lá foi muito emocionante para mim, um cara que está aí batalhando, divulgando, lidiando vocês, estou divulgando na corrida. E graças a Deus eu tenho sempre esse pensamento, né? Sozinho a gente não faz nada. E vocês estão de parabéns aí por esse canal. Aí para mim é um prazer estar participando. Para quem não acompanha a Ezequiel em rede social, ele tem muitos projetos sociais, tá? Eu lembro dos eventos que tu já fez, Ezequiel, trocando inscrição por, se eu não me engano, foi brinquedo. Teve uma que foi por brinquedo para o Dia das Crianças, ou foi o Natal. Teve outras para quilo de alimento, para fazer cesta básica. Ele tem um projeto social muito legal em Olinda. Eu estava olhando agora meu telefone, eu tenho umas 7 páginas. Aí onde você vai encontrar AME Oficial, você vai ver lá tudo que a gente faz aqui dentro do bairro.
porque é a Associação dos Moradores do Embrião, onde eu moro em Ouro Preto, né? Aí tem Ezequiel Acop, tem a Copa Oficial e por aí vai, né? Então, vocês vão ver todos esses projetos que a gente faz com crianças. Quando a gente bota lá na corrida com a doação de alimento, né? Justamente para abençoar esses projetos. Agora mesmo na meia, quando a gente for entregar os kits, eu estou aqui na minha frente com quase 2.500 camisas prontas para meia desde 2020. Então, quando eu for fazer o cartaz para divulgar, eu vou adicionar esse item. Não é obrigatório, entendeu? Não vai ser obrigatório, porque a gente botou desde o começo, mas a gente vai pedir que quem puder doe o alimento. Porque nessa crise de pandemia, né, a gente vê aí nos repórteres diretos, tem muita gente precisando. Muita gente precisando. Bacana, velho. E assim ele vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E falar sobre autismo é sempre relevante. É ou não é, Lidiane? Sempre. Quem tiver curiosidade, assistam os filmes, tem muitos legais. Façam uma busca no Netflix sobre autismo. Leia um pouco sobre o assunto para entender um pouco, até para saber lidar quando alguém chegar para você e dizer: meu filho é autista. Você já entende o que é, não trata com preconceito. Conhecimento sempre é importante. Fantástico, meu velho. E, Rafael, se você quiser vir aqui novamente, meu amigo, a casa é sua, viu? Não tem cerimônia com a gente, cara. Obrigado, Washington. Obrigado, pessoal. Então, assim, pessoal, bora fazer a inscrição. Bora lá para o dia 17 de abril, correr. Faz a inscrição. É uma inscrição aí, ó. Vamos correr, ó. R$35. R$35 é um lanche hoje em dia que você vai fazer, quase um lanche. Então, vai lá, corre, se diverte. Sabe que você vai estar sabendo que parte das inscrições vão estar sendo revertidas. Então, assim, você vai pagar R$35, vai correr uma prova maravilhosa e vai plantar uma sementinha que daqui a, sei lá, eu vou dizer assim, esse número, daqui a 2 anos, 3 anos, aquele valorzinho de inscrição, você ajudou a uma instituição de caridade, onde ela ajudou uma criança que daqui a 2 anos ela aprendeu a ler. Então, você com R$35, você realizou um sonho, às vezes, de uma família, de uma criança aprender a ler, a simples ler. Então, a gente está lá, na minha família completa, no dia 17. Então, vamos lá, pessoal. Vamos correr a prova, vamos correr todo o circuito, vamos correr. Então, bora buscar informações. Algo ruim a gente saber mais. Então, quanto mais a gente sabe sobre o autismo, e não só o autismo, outras deficiências, a gente se torna uma pessoa melhor e sabe lidar mais com outras situações. Por quê? Eu vou dizer uma coisa que eu me lembro agora, que veio na minha cabeça. Você pesquisando, você não vai passar a fazer o papel que aquela senhora fez no shopping aqui em Recife. Você não vai tratar como uma simples querer ser uma pessoa como ela. Você vai querer ser uma pessoa muito melhor que ela. Bacana, meu velho. E para fechar também aqui, um desafio virtual, para quem gosta de desafio virtual, voltado para o autismo, da nossa querida Camila Bahia, que esteve aqui conosco, e do Narbal, que estaria aqui conosco hoje, mas por motivo de força maior, ele não pôde participar aqui, ó, ele tem um desafio virtual, que é do meu amigo Narbal, lá do Rio de Janeiro. Ele estaria aqui hoje, Narbal, que ele corre pelo autismo, é ultramaratonista. Vocês podem procurar o Instagram dele, que é o Correndo pelo Autismo. É uma das coisas mais legais que eu tive a oportunidade de presenciar foi conhecer o Narbal, que eu tinha conhecido ele no Resenha de Corrida, através do Adriano, que também é papai de autista, um ser humano fantástico, meu velho. Então, esse aqui é o desafio virtual do Narbal, lá no Running Heroes. Baixa o aplicativo, participa, e além de você participar e dar visibilidade ao tema, como a gente está fazendo aqui, você ainda tem algumas oportunidades aí de ganhar a camisa, que o meu querido Narbal, ele foi um dos embaixadores da Maratona do Rio em 2019, essa aqui é a princesinha dele, chamada de bailarina, ou seja, você corre 20 quilômetros em várias sessões, vários treinos, concluiu 20 quilômetros, você está concorrendo a uma das camisas laranjas da Running Heroes e a camisa do Narbal. Então, participa aí, que o desafio está correndo até o dia 21 e você não paga nada. Baixa o aplicativo, participa, vincula aí o seu aplicativo preferido e, quem sabe, você ganha essa camisa aí correndo na COP, no nosso circuito Autism Run, no dia 17, já que o desafio corre até o dia 21. É ou não é, Ezequiel? É verdade, é verdade.
E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, meu velho, nós estamos em todos os agregadores de podcasts disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Breaker, Amazon Music. E se bobear, você vai ouvir a Lidiane até na radiola da sua avó. É ou não é, Lidiane? E para o próximo tema a gente vai consultar Rafael agora, que ele virou nosso caixinha de ideias. Ele é o cara. Eu acho que é João que está fazendo isso, viu? É João. A gente descobriu agora que não é Rafael que tem as grandes ideias, que ele está roubando crédito. Velho. Aí já ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.